Eu tenho. Que eu presto conta, ele me delega tem uma função, uma demanda, ele me cobra sobre resultados e vai indo assim. Daí tu faz um curso, tu faz alguma coisa, tu se capacita para te ser promovido. E tu vai avançando com o tempo e conforme tu vai se capacitando e pelas oportunidades da vida, tu vai avançando até que tu chega em um cargo superior. E nesse cargo superior, normalmente, daí eu não sei se vocês ou tem alguém que está nessa vida aí boa, tu só manda. Tem? Ó, teve um monte de pessoal que deu um sorrisinho ainda meio acanhado. Esses são os que só mandam. Tu não é mais da parte operacional, funcional, tu só delega. Ei, busca ali uma cadeira, vai lá o outro, busca a cadeira. E a gente consegue, de forma muito sutil, ou sem perceber, a gente consegue vir para o reino e para o corpo com esse mesmo entendimento. Daí quando a gente chega no corpo, a gente também vê como cargos e nessa posição e tem um status de liderança. Aquele que vai estar na posição de mando. Ele vai ser servido. Ele vai só delegar. E eu queria ter um outro olhar sobre esse texto. E sobre a palavra domínio. E eu queria trazer sobre esse papel de mordomia. É um mandato de Deus para cuidar e administrar a criação de forma responsável e não dominadora, não controladora. Não sobre exercer um cargo e simplesmente delegar uma função para ser cumprida. E daí eu queria, para ter esse entendimento e o que eu estava falando, ler com vocês 1 Pedro, capítulo 5, verso 3. Pedro 5, verso 3 vai falar assim, ó, não hajam como... Eu sei que domingo de manhã dá aquela bobeira, daí vamos fazer uma coisa de participar junto comigo, daí vocês também me ajudam e fica mais fácil para mim, daí vocês pregam junto comigo. Combinado? Vamos lá. 1 Pedro 5,3. Não hajam como? Mais do que foram confiados a vocês, mas como? Para o rebanho. Esse é o nosso padrão agora em Cristo Jesus. A gente pode ser chamado para a liderança, a gente pode ser chamado para algum cargo, para algum ofício, mas o modelo de Cristo agora está aqui. A gente não vai agir como dominadores. Mas sobre aqueles que nos foram confiados, eu tenho a impressão desses foram confiados sobre um senso de responsabilidade. Deus me confiando pessoas, então eu tenho uma responsabilidade sobre isso. E agora eu não vou dominar eles. Agora vai ser com base no exemplo. Então a nossa liderança não é uma liderança dominadora. Não é sobre um governo de mando. Agora é uma liderança que vai liderar pelo exemplo, calcado em responsabilidade. É muito do momento que a gente tem hoje no culto. Deu certo do primeiro culto ser o dia de ceia. E a gente estava até agora falando sobre o sacrifício de Cristo. Quanto Ele pagou o preço e o quanto nós somos inseridos nessa mesa agora, através do seu sangue. E agora nessa mesa e nessa comunhão que é a igreja, nós estamos aqui reunidos todos juntos, como família, como corpo de Cristo, e a gente tem essa consciência agora de responsabilidade. Eu olhar para o meu irmão e eu entender, eu tenho uma responsabilidade com a vida dele. E daí parece muito distante isso, porque a gente estava falando sobre liderança. E daí parece, quando a gente fala sobre liderança, que é sobre o cargo de liderança. Daí eu queria, antes de eu de fato entrar na mensagem de hoje, 3 pilares eu acho que a gente tem que desfazer para a gente conseguir construir o entendimento correto. Que não é sobre um cargo de liderança que a gente vai falar nesses 4 domingos. E não vai ser sobre uma metodologia ou sobre ferramentas. E todo mundo lidera em alguma esfera. Não sei se quando anunciaram que ia ter um módulo sobre liderança, se o teu entendimento era sobre fazer parte da liderança de algum ministério, sobre algum cargo na igreja. A gente não vai falar sobre isso.
De alguma forma eu creio que Deus nos chama e Deus tem um propósito para que todo mundo lidere em alguma esfera. Não sei se vocês concordam com isso, mas todo mundo lidera. Aqueles que têm casa, tu vai liderar a tua casa, a tua família. Alguém pode liderar no seu serviço, na empresa que tu está. E se para ti tu acha que tu não lidera ninguém, nenhum círculo de amizade, familiar, alguma coisa, tu, no final de tudo, tu ainda tem uma alta liderança sobre a tua vida. Então, esse módulo e os encontros é para todo mundo. Se a gente tirar esse entendimento que é sobrecargo, inclui todo mundo. Então, tudo que vai ser dito hoje, nos próximos encontros, é para você. E se agora a gente entender esse texto de 1 Pedro, que é sobre o exemplo, a gente começa a trazer uma responsabilidade para nós. Porque era muito fácil a gente ler esse texto sobre a gente não ser dominadores e sobre a gente conduzir pelo exemplo. Como a gente estava falando sobre liderança, daí parece que esse texto se encaixa para quem está em algum cargo, para aqueles que são líderes à frente da igreja, alguma coisa aqui, a gente transfere a nossa responsabilidade. Então eu queria trazer para você nessa manhã a responsabilidade de ser um exemplo. Tu, com a tua postura, tu acaba liderando e influenciando as pessoas que estão ao teu redor. E é esse o tema, o centro da mensagem de hoje sobre um propósito da liderança, é que Deus ele nos chamou para ser luz, para ser sal, para anunciar as boas novas. Ele nos anunciou para a gente se posicionar como filhos e levar o reino. Então esse posicionamento acaba tendo um impacto na vida dos outros. Te acaba de forma positiva influenciando com as verdades do reino. E vai ter uma pergunta que eu pretendo fazer nos 3 primeiros encontros e que eu não vou responder ela, vou só fazer a pergunta. E daí vocês vão ter que me ajudar no último encontro. Queria que tu pensasse de forma bem rápida o que é liderança. Sabe? Liderança é. E tu formular a tua própria resposta. Para você, o que é liderar? Então, nos próximos encontros eu vou repetir essa pergunta e no final, lembra que era uma visão geral? No final, a gente conseguir ter uma resposta, olhando para as Escrituras e olhando para o modelo de Cristo. Algumas vezes a gente pode ter alguma resposta sobre o que é liderança e a gente esquece de olhar para Cristo, o modelo de Cristo como líder, o modelo de Cristo nas relações, o modelo dele, da forma de gerir os relacionamentos. Então a gente pretende, nesses encontros, de forma bem breve, ter esse olhar, como que Cristo liderou. E para isso, nessa manhã eu quero falar sobre 2 P's, propósito e posicionamento, que eu acho que vai fazer toda a diferença para nós. É esse entendimento de um propósito e de um posicionamento, de um chamamento de Deus para nós. E se a gente tiver essa consciência, a gente vai conseguir exercer essa liderança. A gente vai conseguir, de fato, levar Cristo e ser luz. Porque nós podemos cair num erro de, como eu já disse, de não exercer um cargo ou uma função de liderança. E por isso nós não assumimos uma responsabilidade de ser exemplo. A gente não assume a responsabilidade de trazer um bom testemunho. A gente não assume a responsabilidade de ir a um encontro. A gente associa isso à figura do cargo e da função ministerial. E como corpo de Cristo, é nossa responsabilidade. Nisso tem um bom propósito de Deus. Então, se a gente entender agora que era um dos pilares da mensagem, um propósito de Deus. Deus te chamou para te ser sal e luz. Deus te chamou para te fazer parte de um corpo. Deus te chamou para te viver a igreja. Deus te chamou e Ele vocacionou e confiou dons e talentos para te fluir neles. E através disso, tu edificar a igreja, tu aperfeiçoar os santos. De tu ser usado por Deus. Isso não é exclusivo para um cargo de liderança. Tem uma frase que eu estava lendo enquanto eu montava
a minha mensagem, que fala assim, ó, não há sentido falar de destino sem consciência de origem, ou falar de processos sem consciência de fundamento. E para mim essa é a base da mensagem. Eu vou repetir de novo a frase para vocês, tá? Não há sentido falar de destino sem consciência de origem, ou falar de processos sem consciência de fundamento. E qual é essa origem? Porque esse dia eu estava conversando com alguém aqui na igreja, ele falava sobre a origem dele no sentido da vida dele, tudo que ele viveu, a criação, o núcleo familiar. E a origem aqui que eu me refiro não é essa. O nosso ponto de partida dessa frase é em Cristo. A gente ter o nosso start, a nossa origem agora nessa nova criatura. Em Cristo eu sou. Lembra, vocês têm que pregar junto comigo. Me ajudem, gente. Eu vou olhar para esse lado que é o pessoal do Soma, que estão mais acostumados comigo. Me ajudem. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Essa é a minha origem agora. Esse é o meu ponto de partida. E se eu não tiver essa consciência de origem em Cristo, eu posso me posicionar da forma errada. E agora qual é o fundamento? Porque agora a gente começa a falar sobre um monte de processos. A gente pode entrar sobre faz escola de servos, depois tu faz a oficina da palavra, depois tu vai galgando algumas coisas dentro da igreja que parece esse entendimento profissional. Eu vou me qualificando para eu ser promovido. Eu vou me qualificando para eu exercer uma função. E não é errado a qualificação, não estou falando sobre isso. Não é errado depois que... Está sendo gravado, gente. Não é errado depois que tu terminar a escola de servos, tu fazer a oficina da palavra. Até porque a igreja, no seu entendimento, ela oferece tudo isso para nos equipar. Não estou falando contra o entendimento, contra tu se dedicar a um estudo, culto de domingo de manhã, um culto de ensino. Não é sobre isso. Mas é sobre essa mentalidade que a gente traz muitas vezes do mundo. Eu tenho só que ter um certificado, eu tenho só que entender como funciona. Não é só isso. Que bom que tu venha se equipar, que bom que tu venha conhecer mais, que bom que tu estude, que bom que tu, no mundo profissional, tu também faça um curso, uma faculdade, que bom que aqui na igreja tu venha na oração, que tu venha na escola de servos, na oficina, que bom que tu compre uma Bíblia de estudo, que tu vai se aprofundar. Tudo isso é bênção, tudo isso faz parte da nossa caminhada. A gente não pode só apoiar no simples fato de cumprir uma etapa. Não é sobre apenas processos, respeitar processos. É a gente entender que tem um propósito de Deus nisso tudo. Agora eu quero me equipar porque eu entendi que Deus me chamou. Agora eu entendi que Deus me chamou para eu liderar um grupo de evangelismo. Foi falado sobre a visão do Ministério Brasa, sobre missões. Então Deus me chamou para missões, então eu tenho que me equipar sobre isso. Agora eu entendi que Deus está me chamando para eu atuar em tal área, então eu vou me equipar para isso. Que isso fique claro, não estou falando contra vocês se dedicarem a um estudo e a uma capacitação, mas que a base disso tem que ser um propósito. Eu quero cumprir aquilo que Deus me chamou. Eu posso ter as minhas dificuldades, eu posso ter a minha personalidade, eu posso ter os meus traumas, eu posso ter um monte de coisa, mas essa não é a tua origem. Tua origem vai ser num ponto de partida que Deus te chamou. Aquilo que Deus pegou e desenhou. Ele fala para Jeremias, em Jeremias 1, que enquanto tu estava lá na barriga, antes de tu nascer, antes de tu ser formado, eu te chamei como profeta. Então Deus tem um bom propósito para a tua vida. E é com esse entendimento que a gente vai se posicionar. É esse entendimento agora que vai nos conduzir. Eu entendendo isso, eu vou desejar fazer parte daí da escola de servos, para eu ser equipado nesse propósito, para eu executar ele melhor, com uma convicção. Com esse entendimento eu vou querer fazer uma oficina. Com esse entendimento eu vou querer fazer parte de algum ministério, não mais pelo cargo ou pela posição, mas agora que eu entendi um chamado de Deus. Sobre essa frase, Paulo Borges tem uma frase que para mim faz muito sentido, que é assim, ó: se o fundamento da nossa fé não contemplar a condição onde,
que é em Cristo, as dificuldades se tornarão suscetíveis, porque passaremos a achar que nossa vocação e chamado está atrelada a uma circunstância e não a um projeto eterno. Tendo consciência desse projeto eterno, as circunstâncias não poderão nos parar. Quem aqui associa liderança a momento e a circunstância? Eu esqueci que eu não estou no sábado, gente. Eu esqueci que vocês não vão vir comigo quando eu perguntar. Eu, pelo menos, tenho isso. Eu associo tudo isso que eu estava falando à circunstância. Sabe, eu já sabia que hoje era eu que ia estar aqui e eu que iria trazer a palavra. Daí pensa se as circunstâncias da minha semana são ruins, como que eu chego aqui? Vamos lá, se eu brigo em casa, ou se deu alguma coisa ruim no serviço, ou se o final de semana não foi muito bom, daí eu chego domingo de manhã, eu tenho que subir aqui, eu tenho que falar com vocês sobre propósito, um chamado de Deus, sobre vocês se posicionarem. Pode vir aquele o sentimento e o pensamento de tu não é capaz, tu é indigno, tu não merece. Ou se tu cometeu algum erro na tua caminhada, que Deus ele te chamou, mas pelo que tu fez, ele desfez o convite, não é mais para ti. É que passou esse chamado, passou aquilo que Deus tinha para tua vida. E aí que está um erro nosso, é apoiar esse chamado e esse propósito a uma circunstância. A gente deveria ter e precisamos ter esse olhar sobre um propósito eterno. O chamado de Deus não está atrelado às circunstâncias e às fases que a gente está vivendo. Senão a gente vai ter na nossa vida, e faz parte da nossa vida, esses altos e baixos. Ou tem alguém, eu sabia que tinha ali alguns que estavam na posição de mando ali, quando eu falei, tu que tem uma empresa, tu está ali, tu está num cargo legal, deixa eu ver se tem alguém aqui que está aí uns 2 anos, está só numa boa, tu não tem dificuldade nenhuma, tu não tem problema nenhum, financeiro, em casa, em tudo, tu está tranquilo, porque eu não, e isso faz parte da nossa vida, é aqueles altos e baixos, e Deus vai trabalhando em nós também nisso, nessas fases, estações da nossa vida. Então, se a gente não tiver esse entendimento, quando estiver tudo bem, a gente está bem também na igreja e no corpo. E quando vier uma fase difícil, as circunstâncias forem contrárias, a gente vai associar que o propósito de Deus também não está bem, que passou. Então é importante a gente ter a consciência que as circunstâncias não vão desfazer o propósito de Deus sobre a nossa vida. Então Deus nos chamou para um propósito, exercer liderança, ter esse testemunho, ser um Cristo na vida das pessoas que Ele nos confiou, as pessoas que estão ao nosso redor. E isso depende das circunstâncias e do momento. E eu queria agora falar sobre 2 coisas. Nós não nos movemos por uma expectativa, mas por uma convicção. É essa convicção de um chamado de Deus. Eu sou convicto que Deus ele me chamou pela sua graça e pelo seu amor. Eu não merecia, mas eu fui alcançado por isso. E eu vou agora com essa convicção me posicionar, não numa expectativa de um bom momento, de circunstâncias favoráveis. Mas agora eu vou me mover por convicção, é por fé. Nossa caminhada em Cristo é por fé, então agora eu vou me mover com essa convicção. E agora eu também não vou mais me mover por um cargo ou por um status. Não é mais pelo ofício. Agora eu vou me mover por um propósito. Deus tem um bom propósito para a minha vida. Já que vocês estão muito quietinhos, então assim eu quero tomar água e domingo de manhã uma taça, eu estou com medo de eu virar essa taça aqui. Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus tem um bom propósito para a tua vida. E dá um chacoalhão nela para ela não dormir.
Pode colocar a imagem para nós? A função é uma facilitadora e não uma. Eu aposto que no final dos nossos 4 encontros vocês vão estar mais participativos comigo. A função é uma facilitadora e não uma. É uma palavra difícil, por isso que eu estou pedindo para vocês responderem e eu não falar errado aqui na frente, gente. É uma boa frase, né? E é uma verdade também. Só que é difícil da gente ter esse entendimento. A função de liderança, a posição, o cargo, ela vai facilitar eu exercer o meu propósito, o meu chamado. Só que eu não vou começar a exercer o meu propósito e o meu chamado e aquilo que Deus me confiou só quando eu tiver a posição e o cargo. O meu desejo é que nessa manhã, de tudo que eu falei, vocês retenham essa parte. A função e o cargo de liderança é apenas um extra. Não é quando eu alcançar que eu tenho que dar exemplo, não é quando eu alcançar que eu tenho que trazer um bom testemunho, não é quando eu alcançar que eu vou me posicionar. Não é isso. É quando eu entender um chamado de Deus. Daí eu vou assumir uma posição de responsabilidade. E se a gente for ver para a palavra responsabilidade, a gente começa a ver responsabilidade sobre tu ser responsivo. Tu ser responsivo é sobre tu dar uma resposta. Eu entendi o que Deus tem para a minha vida, eu entendi um chamado de Deus, eu estou entendendo o propósito de Deus, então eu assumo para mim uma responsabilidade. Agora eu tenho um compromisso. E nessa responsabilidade que eu assumi, eu tenho que dar uma resposta. E nessa resposta entra o segundo P. O primeiro era propósito e o segundo é sobre agora um posicionamento. Já que eu entendi qual é o bom propósito de Deus para a minha vida, agora o coerente, o correto, o esperado é que eu vou agora me posicionar de acordo. Eu entendi o que Deus tem. Agora eu vou dar uma resposta sobre isso. Porque pensa comigo, se eu entendi o propósito de Deus e eu não me posicionar, não faz sentido no final de contas. Se eu entendi que eu tenho que ser agora luz, sal, eu tenho que ser um exemplo, eu tenho que anunciar as boas novas, eu tenho que corresponder a tudo isso, e eu só entendi, e agora foi informativo, eu saí agora sabendo disso. Nós podemos sair daqui e ter decorado essa frase. E a gente vai, decora, e estou acostumado com os jovens, então eu vou falar, a gente vai lá e posta no Instagram, e tá legal, foi uma informação. Sair daqui sabendo mais uma coisa. Não é esse o propósito. O propósito agora é a gente ter um encontro com essa verdade e sair daqui agora com esse entendimento, que vai gerar um posicionamento. Daí a gente começa a se posicionar na igreja de uma forma diferente. Daí a gente começa a se posicionar dentro de casa agora com uma postura diferente. Agora eu não vou mais terceirizar. Agora é minha responsabilidade. Eu entendi aquilo que Deus tem, eu entendi aquilo que Deus quer e agora eu assumo uma posição. Agora no meu ambiente de trabalho, também eu vou ser diferente. Porque eu entendi o meu papel. Eu não vou transferir para outro. Eu entendi aquilo que Deus tem para mim. Dentro desse tempo, dentro dessa fase, dentro das minhas dificuldades, mas eu sei que Deus tem um bom propósito. E eu vou caminhar agora convicto. É por fé. Eu vou me posicionar nessa verdade. Já estou indo para o final, mas eu queria ler mais um texto com vocês, que é 1 Timóteo 4, verso 12. Ô Vitor, me ajuda no fundinho musical. Fica bem melhor com o violãozinho no fundo, gente. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Todo mundo abriu 1 Timóteo 4? Ou vocês estão lendo aqui na projeção? Vamos ler de novo.
Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo está instruindo agora o Timóteo, aquele que ele confia ali a uma igreja, a uma região, para ele estar ali conduzindo, e ele deixa esse desafio. Não é pela tua pouca idade que ninguém venha te desprezar por ser jovem, mas ele coloca, mas seja vamos lá, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Serve para nós isso daí. Se a gente for pegar essa palavra exemplo e for ver o significado dela, é ser modelo, ser padrão. Mais ou menos a gente já tem a ideia do que é ser exemplo. Tem alguém aqui que é pai? Pai, tem. A gente já tem essa consciência de ser exemplo para os nossos filhos. Então a gente já tem essa consciência de dar um bom modelo, de ser um padrão, e tem um desejo ainda deles irem além, mas a gente já tem essa base. Eu quero ser um bom exemplo para os meus filhos. Aqui essa mesma ideia, tu vai ser um exemplo, tu vai ser um modelo, tu vai ser o padrão. E daí eu fui ver o que era no original essa palavra. Eu não vou tentar pronunciar o que é em latim, mas em latim está tudo igual ali. Modelo vai ser sobre ser modelo ou referência. E em grego é a palavra tipos, que vem a palavra tipo, marca, impressão ou exemplo. E agora está em alta. Sabe aquele carimbinho que tu coloca qual é o nome lá? É tipo uma cerinha e que tu aperta? Vocês sabem o que eu estou falando ou não? Sabe qual é o nome desse? Não é carimbo, né, gente? E pode ser selo. É essa a ideia desse ser exemplo, desse padrão, desse modelo. É ter esse contato que vai gerar uma marca. Só a gente pensar se a nossa matriz, se aquilo que a gente vai tirar várias cópias, hoje a gente não faz mais xerox, né? Mas lembra quando a gente ia fazer xerox? Eu vou falar agora com vocês porque o pessoal do Soma já não é muito do tempo do xerox. E a gente pegava alguma coisa errada e tu vai tirar uma cópia, sai 20 cópias, tudo errada. É mais ou menos essa ideia, essa ilustração que eu queria deixar. O convite aqui era: seja um exemplo, seja um padrão, seja um molde, um modelo que vai sair outras cópias. E agora a gente tendo o entendimento que o nosso modelo e o nosso padrão é Cristo Jesus, eu vou querer me posicionar agora numa figura de Cristo, com um desejo e com um propósito agora de gerar na vida do outro Cristo. E se eu entender agora esse bom propósito, no final era propósito e posicionamento. Mas se a gente simplificar tudo, é sobre identidade. É sobre ser um Cristo. É sobre a gente ser filho de Deus e entender o que o Pai tem para nós. Daí eu vou me posicionar agora com essa consciência. Eu quero gerar essa marca. Eu quero trazer esse bom testemunho. Eu quero ser um exemplo nessa relação. Eu quero ser um padrão nesse ambiente que eu tô. E a base é: eu quero gerar Cristo. Eu quero nesse tempo e nessa relação deixar essa marca. Cristo em mim. E pela graça de Deus, gerar Cristo no outro. Pela graça de Deus, vai sendo gerado pequenos Cristos. Então, por isso que eu digo que Deus, ele tem um propósito, que todos exerçam liderança. Deus, ele nos chama não para ocupar um cargo, mas Deus, ele nos chama para ser exemplo. Deus, ele nos chama para se posicionar como filho de Deus. Deus, ele nos convoca a dar uma resposta sobre essa graça e sobre esse amor que nos alcançou. No final, Deus nos chama para a gente refletir Cristo.
queria te convidar para te ficar de pé, porque os nossos próximos encontros daí a gente vai ter um tempinho a mais. Hoje foi um pouquinho reduzido porque tinha ceia, e a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre esse como se posicionar. Nosso próximo encontro vai ser sobre uma liderança servidora. Deus, Ele nos chama para se posicionar. Então Deus, Ele nos chama para servir, mas Ele nos chama para servir de uma forma humilde. Então eu queria que tu fechasse os teus olhos e que tu orasse um pouquinho comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela essa manhã, nós te agradecemos por esse culto, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio da gente poder se reunir, falar das tuas escrituras, do teu nome, do teu bom propósito, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, porque a gente pode se reunir como igreja, como corpo, e bem dizer o teu nome, sair daqui aperfeiçoados, edificados pelo corpo de Cristo. E nessa manhã, Senhor, eu peço que teu Espírito Santo venha sondar o meu coração, meus pensamentos, Senhor. E eu peço que tu venha destronar todo o engano do inimigo, que vem me impedir de assumir uma responsabilidade, de eu me posicionar como filho de Deus, chamado, amado, escolhido, capacitado pelo Santo Espírito. Que essa manhã venha ser cheio do teu Espírito, com uma nova consciência. Sou filho, sou chamado, e eu posso, pela graça de Deus, pelo seu Santo Espírito, me posicionar como um filho de Deus. E nessa consciência exercer uma liderança, ser um bom exemplo e gerar essa marca de Cristo, gerar pequenos Cristos. Que nenhum engano venha nos roubar disso. Nós queremos dar uma resposta, nós queremos assumir a nossa identidade em Cristo. Pai, que tu venha abençoar os meus irmãos. Nesse momento, Vitor vai estar ministrando um louvor, que tu venha estar pedindo para o Espírito Santo sondar o teu coração. Que ele venha ministrar, que ele venha identificar aquilo que tu tem que render, aquilo que te impede de assumir essa responsabilidade, de tu se posicionar, aquelas circunstâncias que têm te roubado desse propósito. O chamado de Deus não está atrelado às circunstâncias. O chamado de Deus vai exigir fé. Peça para o Espírito Santo, além daquilo que eu falei, nós dependemos da graça e do agir do Espírito. Peça para o Espírito Santo, sonda, Espírito Santo, meu coração. Pai, eu entrego, Senhor, esse culto, Pai, com um coração grato, Senhor, por tudo aquilo que Tu fez, Pai. Nós encerramos esse culto, Senhor, que Tu conduz meus irmãos em segurança para os seus lares, Senhor, para todas as atividades que eles têm, Senhor, que Tu venha conduzir eles nesse domingo, Senhor, em segurança, em paz, em nome de Jesus, Senhor. Amém? De forma pontual, o pessoal vai agora domingo fazer o